Boa noite, amigos e amigas. Deixa eu marcar logo o tema, aproveitar enquanto o pessoal tá entrando. Deixa eu fixar o tema. Pronto, fixei o tema. Boa noite. Ó, nossa convidada já chegou, viu? Iris, Pri, Cláudio, Zé, Paulinho, Edna, João. Vou aguardar a Iris então entrar, tá? Bom, estamos aqui mais uma vez. Caráter excepcional na segunda-feira, porque normalmente as lives acontecem às terças e aos sábados, mas dessa vez estamos aqui na segunda-feira para debater um tema que foi muito interessante e que por conta disso a gente tá com a segunda demanda, tá? Então, vou esperar só ele solicitar. Ó, já solicitou, não morre mais. Mari, Sil, Liz, bem-vindas. Boa noite! Oi, tudo bom, querida? Tudo bem, graças Tá a me ouvindo bem? Deus. Tava esperando o povo entrar aqui, você também. Tava falando com o pessoal que a live primeira bombou, foi um sucesso fantástico e que por conta disso estamos aqui para dar uma segunda contribuição nesse sentido, não é? Trazer o tema de novo para abordar alguns itens que não foram abordados na primeira por conta do horário mesmo, né? Por conta de uma questão de tempo. Sim. Então, estamos aqui de volta. Iris, para quem não sabe ainda, difícil não saber, mas para quem ainda não sabe, para quem é mais recente, psicanalista, né? Ela é terapeuta junguiana e transpessoal, juntamente com o marido dela, Cláudio. E eles estão à frente da série psicológica, do estudo da série psicológica aqui em Salvador. Tá? Então, é uma grata satisfação. É minha teacher. Apesar de eu ser um aluno relapso, ela é minha professora. Sim, verdade. Eles, né, são os professores. E estar aqui nessa noite é uma grande alegria, uma grande satisfação. Então, obrigado pelo retorno e por Agradeço. fazer parte, né, desse projeto de esclarecimento, de reflexões, não é? Uhum. Bom, fique à vontade para falar com o pessoal, dar uma boa noite, enfim, né, se apresentar, porque às vezes a gente fica se apresentando, fica se empolgando, e aí a pessoa nem se apresenta, nem fala, coitada. Boa noite, agradecer, né, estar aqui de novo, falar de um tema tão importante, né, assim, semana passada eu falei também sobre racismo com o pessoal da Federação Espírita Brasileira, porque é muito bom, eu acho que quer dizer, é bom a abertura para se falar, mas não que o tema seja uma coisa boa de se falar, né? É, Mas, verdade. assim, acho que a partir do momento em que a gente começa a refletir mais, né, André? Assim, eu digo que o racismo ele não é um tema importantíssimo. Ele é, na verdade, um sintoma que precisa ser cuidado com uma certa urgência, né? É verdade. Porque se a gente não reconhecer o racismo, se a gente não entender, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente entender, interpretar o que é isso, a gente não consegue tratar. É a mesma coisa do processo psíquico, né? Se você não Exato. reconhece que tem sombra, se você não acolhe essa sombra, você não trata, né? E o racismo não é não é tão diferente de uma sombra coletiva, né? Algo que está se demorando demais no nosso processo e que a gente precisa entender. Eu acho que esse é um ato antirracista já, né? Quando a gente começa a É falar no verdade. processo de educar-se, né? É E verdade. compreender e tudo mais. Isso mesmo. Então, hoje, especificamente, nós vamos tratar de duas pautas que não foram abordadas no início, né, no nosso primeira, o colorismo, e vamos abordar Isso. também algumas práticas antirracistas.
tá? Uhum. De cara, nós fizemos algumas enquetes, né, tanto na primeira quanto na segunda, e existe ainda um pouco de confusão no que se refere às definições, né, do colorismo, em torno desse tema que parece ser bem recente, pelo menos no que se refere a uma temática de abordagem. E, ao mesmo tempo, como o Iris colocou, é importante tratar esse sintoma tão grave da sociedade, né? Então, daí, então, fazermos um recorte com relação às práticas antirracistas. E para começar nosso debate, nossa conversa, eu me lembrei aqui de Djamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista, quando diz que o racismo é um sistema de opressão que nega direitos e não simplesmente uma vontade de um indivíduo. Para que a gente compreenda que, como Iris colocou, essa abordagem de sombra, né, esse conteúdo que também é um conteúdo psíquico, também tem um condão psicológico, é algo bastante grave, algo que merece a nossa atenção mais cara, principalmente nesses dias mais contemporâneos, né, para a gente perceber a importância, então, dessas temáticas. Bom, amparado nisso, nós sabemos que há, então, essa temática em torno do colorismo, tá? Que seria, então, uma espécie de braço, uma espécie de desdobramento do racismo. Então, eu já queria que Iris começasse, então, a falar um pouquinho mais acerca do colorismo. Colorismo e racismo se confundem, são exatamente iguais ou tem alguma diferença, alguma nuance que nós podemos perceber aí? Eu acho importante a gente falar desse tema, por isso a gente até escolheu deixar para fazer uma live só sobre isso, né? Porque primeiro que é um tema, na verdade não é nem um tema, é um conceito novo, né? Assim, pouco escutado, vamos dizer assim, né? Então, até bem pouquíssimo tempo, ninguém falava de colorismo. A gente está muito mais habituado com a palavra miscigenação, coisas desse tipo, né? Para a gente começar a entender mais ou menos para onde é que a gente vai. Né? Então, assim, é importante entender o colorismo, porque ele está dentro desse contexto do racismo, né? E ele agrava o processo. Eu acho que isso é uma coisa para a gente entender, que ele agrava muito. Mas aí eu fico me perguntando, sabe, André, se a gente nem entende direito o que é racismo, se muitas pessoas sequer aceitam a ideia de que existe racismo, como compreender, né, o colorismo? Esses dias, como eu falei, eu fiz um trabalho há uma semana atrás sobre esse tema e eu li uma crítica, e foi bem interessante a crítica, porque a pessoa dizia assim, é só parar de falar de racismo que ele desaparece. E aí eu fiquei pensando, vamos parar de falar do Covid, gente, vamos parar de falar de um monte de coisas para ver se todas essas coisas desaparecem, né? Então, isso mostra o quanto a gente precisa realmente compreender isso. E eu vou tentar, em uma live, desafio, falar sobre o colorismo e, junto com isso, já falar um pouco das práticas antirracistas, né? Uma característica muito importante para a gente compreender, e aí eu vou começar do próprio racismo, é que o racismo ele tem uma forma de aprisionamento, né? Então, ele tem um aprisionamento, por quê? Porque ele vai fixar o outro em uma imagem estereotipada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do sofrimento, que vai ser uma outra live que eu vou fazer, né? Próxima semana, se não me engano, sobre o sofrimento gerado pelo racismo, então a gente começa já desse processo de uma imagem estereotipada que se faz, né, daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele povo. Enquanto isso, existe um outro lado, né? Existe uma outra raça, usar o termo entre aspas sempre, porque não é mais realmente para ser usado, onde todas seus privilégios são totalmente aceitos, a sua diversidade é aceita, porque ali existe uma hegemonia que é a branquitude, ou seja, o branco. Então é muito curioso a gente pensar nisso, já começando a pensar nisso, porque o negro em si, ele vai sofrer o que a gente compreende e chama como fenótipo africano. Né? O que é esse fenótipo africano? São os traços negroides, né? Então tem o nariz largo, o lábio mais grosso, o cabelo crespo, o corpo que é mais robusto.
Então, é muito interessante a gente começar a pensar, olha que a gente vai chegar no colorismo, mas a gente começar a pensar que o racismo em si, como a gente falou na live anterior, ele vai começar a ter um formato associado ao povo africano, ou seja, a pele negra, a partir da colonização. Antes disso, a escravização tudo existia, mas era era um outro formato, né? Então, esses povos que são trazidos da África para cá e para os países que foram colonizados pelos europeus, ele vai ter essa marca dessa chegada desse povo africano. E aí eu acho que tem uma coisa super interessante, né? A gente já falou do fenótipo, do traço africanoide, negroide, e tudo isso vai marcando. Então, a nossa ideia, a gente vai. É importante que a gente entenda que a gente vai formando um estereótipo do que é o negro, né? Então, negro é aquele que tem o nariz largo, é aquele que tem um lábio grosso, é aquele que tem um cabelo crespo. Então, isso é só para a gente começar a pensar para onde esse colorismo nos leva. Então, tem uns contos que diz que os povos africanos, eles tinham uma crença. E que quando eles queriam esquecer qualquer coisa que estivesse incomodando eles, eles davam voltas em torno de um baobá, aquela árvore de tronco bem grosso, né? Até no Pequeno Príncipe, né? Pequeno Príncipe, exatamente. E é interessante isso porque os escravagistas, eles sabiam disso, dessas crenças. Então, toda vez que eles iam lá e sequestravam essas pessoas, eles faziam com que todos eles dessem voltas em torno do baobá. Porque eles diziam a eles, a partir de agora, essa sua vida, sua história, sua cultura, sua língua não existirão mais. Então, o que é que eu quero chegar com isso, né? Onde é que eu quero chegar? É que as coisas todas já começam, né? Isso a gente falando dessa formação, já começam não respeitando a diversidade do próprio povo africano. Porque a gente fala assim, os africanos, parece que a África é um lugar. A África é um continente, né? Com vários países. E que cada país tem sua cultura, sua música, sua dança, sua forma de compreender, inclusive, a própria negritude. Então, essas pessoas eram trazidas de vários lugares, colocadas em um navio negreiro, e mesmo ali, com todos eles sendo negros, existiam diferenças entre eles. Né? Diferenças culturais, inclusive. Então, entre eles ali, existia realmente uma diferença, inclusive alguns dialetos não falavam a mesma coisa. E isso era uma vantagem para o escravagista. Né? Porque ali, a partir daquilo ali, aquela confusão toda, pronto, você não tem nem mais seu nome agora é seu nome cristão. Porque, afinal de contas, você não tem uma religião, a sua religião não é respeitada. E você vai ter que aceitar Jesus, vai ter que aceitar o Cristo e vai ganhar um nome que seu dono te der, que seu senhor, né? Provavelmente algum nome ligado ali à fazenda que você vai trabalhar. Então é muito interessante porque já se começa a perceber que existia já uma diferença, né? E é curioso a gente ver isso assim. Eu vou dar um exemplo no meio artístico, né? A gente tem ali a Camila Pitanga, ela é negra de pele mais clara, porque a mãe dela é branca, né? E o pai dela, negro retinto. E o irmão dela é negro retinto também. Então, numa mesma família, você consegue perceber essa diferença, né? E são irmãos, né? Então, isso acontecia ali naquela vinda, né? Nos navios. Tinha toda uma diferença já a partir dali. Ok, chega, vamos trazer o povo aqui para o Brasil mesmo, né? Chega aqui no Brasil. Então, onde é que o colorismo entra, né? Pra gente, assim, o que é que aconteceu? Tá, surgiu como isso? Bem, primeiro entender que colorismo é uma discriminação pela cor da pele, né? E que vai acontecer esse fenômeno, vamos chamar assim, nos países onde sofreu a colonização europeia, né? Porque eles vão trazer os africanos. E também em alguns países pós-escravocratas, né? De uma maneira simples, a gente pode dizer mais ou menos que seria mais ou menos assim. Quanto mais pigmentada é uma pessoa, mais discriminação ela sofre. Então, daí o que é que eu estou falando? Entre todas as nuances de cor,
né, entre os negros. Quanto mais retinto é o negro, mais ele sofre discriminação. Então, a gente tem uma discriminação dentro da discriminação. Ou seja, Né? esse colorismo, né? Essas gradações de Essas cores e gradações. de traços, né? Caracteres. Exatamente. E que aí a gente tem que entender, por isso eu falei dos traços negroides antes, que além da cor da pele, tem um estereótipo negroide. Então, quanto mais parecido você é com aquele africano, que eu tenho um estereótipo formado na minha cabeça, mais separado de um contexto desse coletivo racista você fica, né? Então, entender o colorismo, por aí seria bem simples, se fosse só isso, né? Mas a questão toda é como é que isso foi sendo formado, né? Então, assim, o primeiro, eu acho que um grande questionamento para nós brasileiros fica naquela questão assim, afinal de contas, quem é branco e quem é negro. Né? Porque aqui no Brasil a gente vai sofrer uma coisa muito curiosa, né? Nós somos pardos, que até hoje eu não sei que qual é essa, mas na minha certidão de nascimento tem uma parda, né? Tem o papel pardo, né? Então, eu E, acho que mas eu não é sou mais ou daquela menos da cor do papel. Porque coisa, eu é não uma sou questão daquela confusa mesmo, né? Assim, de verdade. descompreender, A né? gente não sabe o que qual é Minha aquela. certidão também tem esse registro, né? Eu sou pardo. Exato, não. No Brasil, eu acho que eu não conheço ninguém que na própria certidão de nascimento tenha lá negro, né? É Então, verdade. como que fica isso dentro de um país onde 56% dele, aproximadamente, é negra, né? Negra porque a gente olha e vê que é negro, né? Então, assim, dentro desse processo, se você perguntar assim, a minha opinião bem pessoal com relação a isso, para mim, um grande prejuízo que a gente tem a partir dessa construção toda é que nós temos uma população negra que não se reconhece negra. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Por que que isso é Ou muito seja, sério? não é um ponto, é um sistema mesmo. O que você quer dizer é Exatamente. que não é uma questão isolada, existe Não, algo por detrás que está ali, de alguma sim, sorte, fomentando sim, que essa ideia, né? Digamos assim, isso. esse fenômeno, né? Exato, assim como o próprio racismo, a gente sabe que ele é estrutural, né? Então, o Sim. colorismo não foi diferente. Por isso é tão importante que a gente compreenda. Porque eu acho que quando a gente vai juntar tudo isso, o que é que a gente vai se dando conta hoje, né? Por que é que a gente fala, o movimento negro está ganhando, né, um espaço, se fala tanto disso. Mas o que é de fato para uma pessoa assumir-se negra, né? Então, o que é para essa pessoa dizer assim, olha, eu sou negra. O que é que você ganha e o que é que você perde quando, em uma sociedade racista, você assume esse lugar, né? Então, isso tudo é muito delicado e muito necessário que a gente realmente comece a pensar e a discutir isso com as crianças, trazer isso como um tema, né? A família abraçar. E aí a gente já começa a pensar em atitudes antirracistas. É extremamente importante compreender racismo justamente porque a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, uma família, se você tem um filho negro, se você vem de uma família de pele clara e você adota uma criança negra, se seu filho ou sua filha tem um companheiro ou uma companheira negros e vai chegando e mudando a estrutura dessa família, esse assunto precisa ser conversado. E se não, e aí a gente tem que entender que a gente não vai ganhar uma luta sozinho. Então, assim, se não, se você tem pele clara, se você é branco, aqui no Brasil é difícil, mas se você é branco, você precisa ter, já como dizia Angela Davis, não basta não ser racista, você precisa ser antirracista, né? Exatamente. Então, é uma consciência realmente que a gente precisa começar a entender como é que isso foi formado, porque houve uma formação. E o que é difícil hoje é como você pensar assim, sabe, André? Eu já conversei com pessoas que levam muito isso, inclusive, para terapia, de dizer assim, eles, eu nunca sofri racismo. Então, assim, de duas, uma, né? Ou a pessoa realmente estava em algum planeta, né? Não estava enxergando no sentido literal, ou essa pessoa vai para o ponto que é muito crucial quando a gente fala do colorismo, né? Ela se aproxima tanto do estereótipo europeu,
que ela não sofre os revesses de você ter o estereótipo africano, né? Uhum. Negroide. E com isso, você também se associa, entre aspas, porque a gente não está falando aqui de uma coisa pensada, a gente tem que entender que há uma. Eu vou usar a palavra construção de novo, né? Uma construção social e que a gente cresceu nisso, né? São gerações vivendo isso, tentando Exatamente. fugir, né? Tentando fugir desse lugar de escravo, né? Porque ser negro não era nada bom, até hoje não é. Basta que você, né? Tem uma professora, esqueci o nome dela agora, que ela faz um teste, uma plateia, né? Quando ela diz assim, ah, ok, vocês negam o racismo, então quem aqui gostaria de passar o que um negro passa? E ninguém levanta. Então, assim, pô, se você não levanta, é porque você sabe que não é agradável ser destratado, né? Separado pela Exatamente. polícia, né? Você, Exatamente. né? Entrar numa loja e as pessoas não atenderem você, porque não porque você... Não sei nem estar desarrumada, baixa assim, só tem mulheres brancas, entrou você negra, não olham nem para você. Provavelmente deduz que você não tem dinheiro para comprar, né? Exatamente. Então, E aí, essa construção, né? Perceber que ela existe. exatamente. E como você colocou, essa forma, de alguma sorte, estrutural que nós percebemos o racismo acaba também respingando no colorismo, né? Nessa espécie de, Exatamente. digamos assim, Sim. de hierarquização, de Isso a palavra é essa. privilégios, não é? Porque você, a partir daí, começa a estabelecer determinados fenótipos que são aceitáveis ou não, de acordo com esse Exatamente. processo de europeização que você já colocou, né? Desses traços mais finos, cada vez mais próximos à branquitude. E, ao mesmo tempo, é interessante a gente perceber que nós, como já dissemos na primeira live, temos 56%, ou seja, mais da metade da população brasileira negra, e que, de alguma sorte, ainda não compreende, de fato, o seu lugar, efetivamente, esse problema estrutural em torno do racismo. Exatamente. Essa questão do colorismo é tão interessante que, em 1976, o IBGE fez uma pesquisa por amostragem de domicílios urbanos, em que a cor, né, o aspecto da raça, era uma pergunta aberta. E apenas 136 cores foram identificadas, desde o acastanhado até o avermelhado. Não é? E pensar nisso é Uma coisa. realmente algo bem interessante, no mínimo, para que a gente Isso. possa endossar essa reflexão em torno do colorismo. Exatamente. Porque desde aquela época, e muito antes disso, já havia uma preocupação de que você fosse mais próximo de um fenótipo europeu, de uma aparência europeia, Sim, para que você sim. não sentisse tantos reveses, como você Exatamente. colocou, do racismo, né? Dessa prática de esvaziamento da criatura. Porque é muito interessante a gente perceber que na questão do racismo há um esvaziamento. A criatura, ela Você não é tem identidade vacuada, dela. não é? Ela Exatamente. é aculturada, como você colocou. Você não reconhece mais o seu nome. Imagine, você conviver 30 anos com o seu nome, né? Exato. E É, você não todo reconhecer mais o seu nome, sua identidade sua cultural, família, sua sua religião. família, você ser apartado de sua família. Então, é um processo violentíssimo. Né? É um É, processo que é devastador para a história da criatura. Então, daí o fato de a gente trazer essa questão do colorismo, no sentido de a gente entender um pouco dessa hierarquia em torno dessas raças ou dessas cores que vão também se assemelhando aos traços mais europeus. E também entender um pouco que esse colorismo também é dito pigmentocracia, né? Ou seja, exatamente. você também acaba se colocando num papel de privilégios ou não, de acordo com sua cor, e sendo aceito também, inclusive, no mundo do Sim. trabalho, né? No mundo das relações humanas. Ou E, seja, fala, pode ou falar. seja, você acaba tendo importância de acordo com a gradação de cor. Da sua Né? cor. Daí falar de colorismo. E entender ao mesmo tempo que o colorismo não é uma aquarela brasileira, não é um paraíso tropical, mas é uma questão importante que está arraigada no racismo, é um desdobramento, é um braço do racismo e que visa a segregação do próprio
conteúdo do próprio povo negro. Porque você começa a degladiar entre si, né? Sim. De repente, eu tenho um traço mais europeu e não reconheço o íris, né? E não reconheço a minha vizinha. Por quê? Há no fluxo racismo. Então, é importante que a gente entenda isso. Exato. E aí entra, sabe, Andrade, que o que a gente perde, né? Eu já vi que algumas pessoas... o racismo provocou colorismo. Então, assim, acho que o mais importante da gente compreender é que tudo isso foi construído e tem realmente uma intenção de desagregar várias coisas, né? Várias coisas. E aí entra um ponto extremamente importante, porque assim, vai se gerar uma hierarquização, sim, dentro do próprio movimento negro, né? E aí a gente tem que compreender isso, e eu acho muito interessante, porque assim, a gente precisa se acostumar com algumas linguagens que a gente tem escutado hoje. Eu acho importante falar disso dentro de um ambiente onde tem pessoas, acredito eu, de várias religiões, porque a gente não está falando, não é partidarismo, né? Mas é política, sim, porque tudo é política. A gente precisa compreender muito isso, a gente precisa perder esse medo dessa palavra, né? Quando fala política, parece que está falando um palavrão. Então, há toda uma construção a partir de um lugar, né, que foi colonizado e que precisava ser mantida o poder. Então, o que é que vai acontecer? Há ali uma construção, desde aquele período colonial, de garantir posses. E eu precisava disso, né? Então, eu trago o africano para cá, né? Aqueles todos, que aí são vários que vão chegar aqui, de várias partes do continente. Eles chegam aqui, e mesmo quando eles chegam, começa a ter ali uma diferença naquela, quem vai fazer o trabalho braçal, quem vai fazer isso, aquilo outro. Ok, até aí tudo bem. Tudo bem não, né? Até aí, isso foi o começo, né? Dessa violência, claro. Né? Dessa coisa, desse escândalo horroroso. Mas o que é que vai acontecendo a partir desse processo, né? Então, assim, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, do criado mudo, que é aquela pecinha ridícula que tem no quarto, que a gente chama de criado mudo. Mas o que era o criado mudo? Criado mudo era um escravizado ou uma escravizada de pele mais clara, porque os que ficavam dentro da casa eram os de pele mais clara, que muito provavelmente era filho de uma negra, né, com o seu senhor ou com algum outro homem branco colonizador, que não nasceu, óbvio, de uma relação de amor, mas sim de uma relação de estupro, que era o que acontecia, que era mais comum. Então, o criado mudo, ele ficava na casa, assim como a ama de leite e todas aquelas outras, né, que eram cama, que tinham contato direto com as coisas dos seus senhores. Qual era o papel do criado mudo, por exemplo? Ele ficava acordado durante a noite inteira, enquanto o seu senhor dormia, tomando conta das coisas do senhor, sem falar. Óbvio, para não acordar o senhor, né? Mas o que acontece ali? O que acontece é que aquele que está dentro da casa, ele tem mais vantagens do que aquele outro que está do lado de fora, que vai ser açoitado, que vai ser vendido feito cavalo, né? Então, era a partir disso que tinha um certo interesse para se fazer as coisas. E né? isso que você fala, Iris, é interessante, porque quando a gente analisa, por exemplo, a carta de Willie Leach, a gente vai entender um pouco esse processo, né? Porque ele coloca assim... Trouxe a carta aqui. É interessante que os senhores percebam que é preciso haver uma diferença entre mais jovens e mais velhos, entre homens e mulheres, ou seja, criar um espaço de separatividade dentro do próprio espaço negro, né, do quilombo, por exemplo, da senzala, criar uma um desentendimento que não permitisse que eles se unissem. Ou seja, esses indivíduos não vão se unir. Né? Exatamente. E esse processo mais tarde... de rebelião. Exatamente. E esse processo, como você colocou, essa diferença que existia dentro da Casa Grande, ela se faz perceber também no processo pós-abolição da escravatura. Por quê? Porque o que você vai fazer com aproximadamente 4 milhões de escravos, né? Aí você traz os europeus para tentar fazer frente, né? Trazer um processo de digamos assim, de europeização em massa,
né? De Mas essa branqueamento da população negra ela não pode ser erradicada, né? Ela não poderia desaparecer. Então, ainda Pois é, assim, ela peraí. continua fazendo parte do processo, né? Do processo brasileiro, digamos assim, Isso. né? É. E, Porque a é partir desse. importante a gente perceber isso, que essa população continua a existir. Né? Sim, Eles tentaram, mas de fato a população estava ali ainda. E gerava uma exato. preocupação enorme à Uhum. elite branca. Né? Então a gente perceber esse processo de colorismo que se inicia já muito antes mesmo da própria abolição. Exatamente. Claro, então você tinha um capataz, que na maioria das vezes era também era um mestiço, né? Então ele Exato. estava ali naquele processo ali de, né, era filho também, né, muitas vezes daquele senhor de engenho, ele sabia disso. Então ele era negro, mas ele açoitava o negro, ele perseguia o negro, porque ele de alguma forma se via meio que dono daquilo tudo ali também, e ele tinha que tentar preservar. Então, se a gente não compreender que a situação começa desde lá de trás, a gente não vai aceitar hoje que existe sequer o racismo, quem dirá o colorismo. Então, Exato. o que esse colorismo fez com a gente, né? Já que isso vai contaminando gerações. Então, assim, o que o colorismo vai fazer, lá atrás, quando você traz os europeus para cá, né? A abolição da escravatura, todo mundo livre. Aí chegam os europeus, que recebem terras, né? E que ali há, de alguma forma, há uma tentativa, vamos dizer assim, de embranquecer essa população também. Né? Esse era um projeto. Tanto é que você vai ver casos, tem um caso muito interessante em um texto de Sueli Carneiro, chamado Moreno de Pele Clara, e que ela conta a história de um pai que ele vai registrar sua filha. Ele é um pai branco, porque ele é europeu radicado no Brasil, e ele é casado com uma negra. E aí ele vai registrar a sua filha nasceu, ele vai lá fazer o registro de nascimento, e como é que chama? O escrivão Escrivão, sim. coloca lá o nome da menina e bota branca. Aí ele olha e fala assim, não, minha filha não é branca. Aí ele olhou para o homem branco e fez assim, sua filha é de que cor? Ele fez, mas a mãe dela é negra. Aí o homem fez assim, ah tá, parda. Aí o pai faz, não, ela não é parda, ela é negra. E o escrivão então olha para ele e faz assim, mas ela não puxou nadinha do senhor? Então essa foi a mentalidade construída muito lá atrás, né? Para Exatamente. chegar para essa e assim vai se embranquecendo o Brasil, porque todo mundo vai ficando pardo. A grande questão que aí eu volto para a gente, né, para a nossa situação, né? A gente entender que o fato de você ter ser negro de pele clara não tira de você o lugar de negro. Porque Exatamente. o racista te vê negro. Né? A grande questão é quando eu não me percebo negro. Então, eu não me perceber negro, eu fico sem nenhuma identidade, porque eu não sou nem negra, eu não sou branca. É como você chegar nos Estados Unidos, é como você chegar na Europa, por mais claro que você seja, ninguém vai dizer que você é branco, todo mundo vai dizer que você é negro. É verdade. Por mais que você tenha traços, e a gente ouve isso aqui no Brasil, né? Você tem traços finos, você tem cabelo de tal jeito, então você não é negra. Somos negros, É verdade. né? Somos negros. A partir o olhar americano é bem interessante, né? Se você tem tinha a história de uma gota de sangue, né? Se você tem uma gota de sangue negro em você, você é negro, acabou. Então, se a gente não percebe isso, a gente vai perdendo essa relação e vamos perpetuando o sequestro que foi feito lá atrás. Vamos perpetuando toda essa quebra do sujeito que somos, né? Esse não lugar que a gente termina sempre ocupando, né? Também tem um olhar, inclusive crítico, de perceber que entre nós negros, uma vez que tem essa diferença, eu posso muito bem tirar o lugar de uma outra mulher negra só porque ela é mais escura do que eu, ela é mais retinta do que eu. Exatamente. Ou O porque que ela tem vai um cabelo. muito ainda reforçar aquele rifão, não é? A branca Exatamente. é para casar, a mulata é para fornicar e a negra é para trabalhar.
né? Aquele rifão Exatamente. que, de alguma Vai certa forma, se sofrer. eternizou em algumas obras, né? O que eu acho importante deixar claro é que o colorismo ele não vai surgir do negro, né? Não é do povo africano que isso surge. Isso vai surgir dessa construção, porque na verdade, André, se a gente fala de racismo, de colorismo, a gente também tem que discutir branquitude, né? O que é branquitude em um país onde você não tem brancos puros a partir do momento em que o nosso povo originário é o indígena? Então, de onde é que surgiu esse povo branco? Né? Branco, branco, branco. A não ser que ele seja realmente um europeu que está morando aqui, está radicado aqui. Fora Exato. isso, nós não somos brancos. Né? Então, se todo esse olhar que a gente precisa ter, de que assim, olha, nós somos, se fôssemos sinceros e tivéssemos realmente uma identidade bem montada, vamos dizer assim, todos nós, quando fôssemos dizer lá no IBGE, na pesquisa, diríamos no mínimo que somos negros. Né? No mínimo. Né? Porque assim, mesmo a questão, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma parte da família que é indígena, né? Parte de mãe. Mas mesmo assim, né? Quando a gente vai olhando, a gente fica muito mais próximo da cultura negra do que dos povos originários, porque infelizmente, Principalmente aqui em Salvador, né? Do contexto. exatamente, né? Principalmente. Então, se a gente precisa. Outro dia eu estava no. Nem me lembro, fui em uma dessas festas, acho que foi 2 de fevereiro, e aí vinha o pessoal do Ilê e estava cantando aquelas músicas lindas, né? Com o canto mesmo, que tem muito da raiz do candomblé. E aí eu vendo o povo cantando, sabendo cantar tudo, eu só olhando, né? Eu pensei assim, gente, essas pessoas todas que estão cantando essa música e dançando, elas compreendem o que essa música significa, o que esse canto de libertação, né? O que é que esse orixá que eles estão falando significa, ou é simplesmente uma música que dá para você balançar o esqueleto, Somente né? naquele dia 2, né? Né? Então, assim, como é Exatamente. importante que a gente realmente se dê conta que assim, eu não posso, quando a gente começa a pensar sobre isso, aí vamos mais para uma ação antirracista, eu tenho que recuperar também. Né? Eu tenho que recuperar aquilo que me foi negado. Eu tenho que entrar em contato com a minha história, né? A história dos meus ancestrais. E ter esse olhar desse colorismo. Como é que a gente acaba, pode usar esse termo, né? Esse colorismo. É quando a gente começa a ter uma consciência de que somos negros. Somos negros. Alguns com pele mais clara, outros com aquela, né? Como é? Acastanhado e outros Avermelhado, achei ótimo, né? avermelhados, Avermelhado né? deve ser mais indígena, né, gente? Porque quando daquele do pigmento, alguma coisa, porque a pessoa ser avermelhada é algo meio. Exatamente. Então, porque, assim, claro que você vai respeitar a diversidade, porque acho que a grande questão, Exato. né? Acho que a grande questão quando se misturou, mesmo esse africano que chega no navio negreiro e está ali tudo misturado, eu acho que é importante a gente compreender que assim as identidades precisam ser preservadas, né? Que eu entendo negritude a partir da minha vivência. Você entende negritude a partir da sua vivência. Por que que hoje talvez tantas pessoas se identifiquem como pardas no Brasil? Muito provavelmente porque essas pessoas não tiveram vivência com a própria cultura, elas não se identificaram com aquilo, né? O que é passado para elas o tempo inteiro não é nada muito saudável, né? Ou não é legal ser negro. Como eu falei, quando você se identifica negro, você perde algumas coisas em um país onde a cor da pele faz diferença, É né? verdade. Paulinho até colocou que avermelhado só se bebeu muito urucum, né? Eu acho que deve ter sido isso. Pode ser também, né? Vai que, né? Sei E lá. antes de a gente passar um pouquinho mais para a questão do antirracismo, das práticas antirracistas, eu queria Eu quero falar da finalizar com cara. uma questão, né? Já que você trabalha muito tempo com a área de psicologia. Karl Popper costuma, esse filósofo importante, austríaco, ele contribui de maneira significativa para que a gente entenda que muitas das teorias que foram, àquela época, praticadas, teorias biológicas, e que hoje ainda existem por força das fake news, na verdade Sim, não tem nada de científicas. Elas usam prerrogativas muito superficiais e que, na verdade, atentam contra os próprios princípios científicos estabelecidos de exatamente. reprodução em ambientes similares, demonstrando, portanto, que são falhas em si mesmo.
Sim. E aí eu me recordei de Joana de Ângeles quando fala em o ser consciente do processo de racionalização. Quando o indivíduo, então, vai utilizar de pequenos estratagemas, pequenas desculpas para justificar-se. Por exemplo, eu fumo, mas eu vou fazer uma promessa de parar de fumar. Né? Em determinado momento, eu quebro essa promessa, porque eu me lembro que meu pai, meu avô, meu tio fumaram durante muito tempo, morreram sem problemas pulmonares, por exemplo. Ou seja, o cigarro não faz mal, Não, apesar de a gente saber que a ciência já comprova isso. Mas tudo isso para eu tentar me justificar. Uma aham, racionalização inversa superficial. sim. Será que a gente não poderia também aplicar esses princípios aí para, de alguma sorte, tentar entender um pouquinho desse sistema racista e também colorista? Olha, sempre vai ter, sabe, André? Porque assim, quando você pensa, né? Se a gente vai pensar bem em termos de psicologia, quando você pensa que isso vai ser no passado, ele não é só passado porque você escutou a história, é passado porque você viveu a história, não é? Então, de alguma maneira, o inconsciente coletivo guarda essas informações todas. Né? Então, tanto ela vai guardar as informações das lutas, todas elas, né? Então, assim, durante toda a história da humanidade, nós temos várias histórias de lutas, de libertação do povo hebreu e tudo mais. Você também vai ter o registro das experiências que os seus familiares viveram, né? Que você vai escutando. Então, o que é que acontece? Hoje a gente vive uma situação muito delicada, né, como coletivo brasileiro, que é uma negação de um montão de coisas. Né? Então, a gente nega a ciência, tá uma coisa, né? Então, assim, você fica meio... Né? Então, assim, se nega a ciência, se nega o óbvio. Então, claro que quando você simplesmente... eu diria que não é só uma racionalização, é também uma negação. Né? É como eu te falei, a partir do momento que a pessoa chega e diz assim, é só parar de falar de racismo que ele para de existir. Então, isso não é uma racionalização, isso é uma negação. Né? Sim. Bem, agora, é possível que a gente racionalize de alguma maneira para que eu fique anestesiada de algumas coisas? Sim. Por quê? Porque sentir a dor do preconceito é ruim. É verdade. Então, se eu tenho um cabelo mais molinho, se eu tenho uns traços mais fininhos, né? Se eu tenho. E aí a gente tem que entender também, né? Dentro desse coletivo negro, que justamente por conta disso eu termino tendo mais privilégios do que alguns outros. Então eu posso racionalizar e dizer assim, não, eu nunca passei por racismo, nunca. Né? E simplesmente eu acho uma justificativa para aquilo e pronto. Né? Então é daí também que nascem, e aí a gente tem que estar muito atento para isso, é daí também que nascem algumas ideias que não fazem sentido, dizer, tem o racismo reverso. Não, não tem racismo reverso. Né? Então são coisas desse tipo que a gente precisa estar muito atento. Né? Justamente para que a gente não fique construindo um monte de conceitos em cima de conceitos, que aí você se perde e não vai para canto nenhum com isso. E, na Exatamente. verdade, aprender. Existe o colorismo, existe. A gente vê, não precisa ir muito longe. O Brasil é um exemplo muito claro disso, porque nós temos uma população muito grande de negros, mas, ao mesmo tempo, a gente também consegue ver o agravamento que foi a experiência da escravização no nosso país. Né? Quando você tem o encarceramento em massa de homens negros, né? Segundo no mundo, mas é por quê? É porque negro é mais violento? Não, isso é o estereótipo que se cria. O negro não é mais violento. A questão é que, desde o efeito da escravidão no nosso país, quando se é liberto, você solta essas pessoas sem condição nenhuma. Então, essa população que era grande foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E para onde elas foram? Se elas não podiam morar em grandes casas nem estudar, elas foram indo para a margem das Para a coisas. margem, né? População marginal, né? Exatamente. Né? Então é como se elas tivessem formado uma sombra. O que a gente faz no próprio processo psíquico, aquilo que eu nego, vira o quê? Sombra. Exatamente. Então não quer dizer que eles são ruins. A questão é que eles somos marginalizados. Aí a gente volta para a questão do colorismo. Eu, você e tantos outros temos a pele com a tonalidade menos retinta, né? Menos marrom, escuro, né? O que é que vai acontecer? A gente termina tendo um pouco mais de acesso a algumas coisas.
nós somos mais aceitos em alguns lugares. E a gente tem que entender isso, somos tolerados na maioria das vezes. Exatamente, que é diferente, né? Da Exatamente, questão do diferente, respeito em né? si, né? Então, exato. Então, às vezes, você tem a sensação em alguns ambientes que as pessoas, assim, por algum motivo, você fica ali, mas há um estranhamento às vezes. E por mais que isso seja chato de se falar, é verdade. Não dá para a gente ficar também enfeitando, dizendo, não é impressão. Acontece mesmo, né? E infelizmente acontece. Então, o colorismo vai aparecendo para a gente também como uma forma de aliviar em algumas situações isso. Então, dentro desse tanto de cores, né, dessa caixinha de cores, aquele negro de pele mais clara, ele sofre muito menos. É como se você pensasse assim, uma mulher loira dos olhos claros, uma mulher morena, né, de cabelo preto, de olhos claros, uma mulher, aí vamos lá, negra de pele clara, e aí a gente vai mudando todas as nuances. Se você for pensar, né, em termos estatísticos de valor de salário, de chances de arrumar um emprego, quem é que vai ganhar? É verdade. Aqui é mais, Entendeu? tem traços mais europeus, né? Mais que tenha por que isso? Porque há uma construção de uma ideia de doçura. Que qual é o anjo? O anjo é loiro. Branco, branco de olhos azuis, normalmente, né? Exato, né? Então houve uma ideia formada lá no final do século XIX de que o ideal de humano era o europeu, É verdade. né? Daí Então o a gente, eurocentrismo, não é? Essa questão mesmo. exatamente, exatamente. Então, assim, é aquilo, é uma cebola que a gente vai ficar descascando aqui durante um tempão, né? Há algum Aí tempo. onde Até porque é uma entra questão a muito importância. recente, né? Se a gente analisar, nós só abolimos a escravidão há pouco mais de um século, né? Então, 132 anos, né? 132 anos só. pois é. Né? Então tem pouco tempo ainda. E pensando um Sim, pouco nesse aspecto que já colocamos, né? Que você já expôs também, por consequência, o que fazer, né, para que a gente possa mudar esse contexto, né? Quais práticas antirracistas pois é, isso aí adotar? que a gente tem que fazer. Inclusive, uma das perguntas foi se a prática antirracista é um dever de todos nós, mesmo aqueles que não se entendem ou não se compreendem negros, que são brancos, ou só é uma Sim. questão mesmo localizada para os negros, para os mestiços, para os mulatos, não é? Como é que Sim. isso se processa no caldo de cultura do nosso dia a dia? É. Eu acho que um ponto importante é compreender isso, né, André? Assim, uma atitude antirracista é uma atitude de um ser humano consciente, né? Então, a gente não dá mais para a gente conceber a ideia, e aí se a gente for falar, por exemplo, né, dentro de nós espíritas, dentro da própria codificação, vai dizer que escravizar, né, um outro ser humano é sinal de inferioridade moral. Então, assim, quando a gente pensa nisso, então a gente já tem que entender, claro que a escravização do povo e o racismo, eles não estão todo o tempo associados, né? Porque antes a escravização acontecia de uma outra forma, mas no nosso caso foi muito associada. Então a gente tem que começar a pensar que ser antirracista é uma postura de um ser humano maduro, de um ser humano consciente do seu lugar nesse mundo, né? Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente não pense assim, eu não sou negra, não tenho nada com isso. Tem sim, porque se eu não estiver atenta, eu vou ajudar a fazer o oposto. Então, acho que a primeira questão, eu vou trabalhar muito dentro do que a própria Djamila ela traz. Eu acho que eu falei da primeira vez, continuo indicando o livro, é maravilhoso. Informar-se, gente, assim, informação é tudo, né? Para a gente não ficar acreditando nessas coisas todas loucas que a gente vê por aí. Então, informe-se sobre o racismo, né? Tente ler o máximo que puder. Quem gosta de história, pega a história disso, que é assim, assustador, mas também enriquece muito, né? Para a gente compreender essas pecinhas que vão se montando. Então, se informe, compre livros de negros. Eu acho que isso é importante também, né? Porque a gente se acostumou muito com esse lugar de poder daquele que não está vivendo na pele o que a gente experimenta. Né? Daí a importância da gente entender por que a gente precisa colocar em determinados lugares da sociedade pessoas negras. Né? Assim como mulheres, assim como
portadores de necessidades especiais, porque eles sabem. Ninguém melhor para saber o que é acesso em cadeiras de roda do que alguém que precisa É dela. verdade. Né? Porque a A gente tem própria que... educação também a nível infantil, né? Desde Exato, criança, trazer esse exato. aspecto, porque Importantíssimo. parece surpreendente, mas existem lugares ainda na Bahia em que não se estuda a história da Bahia, que dirá a Não, história africana, não é? com certeza. Com certeza, né? Então, se informar o máximo que puder sobre o racismo, enxergue a negritude, né? Então, assim, enxergue a sua negritude, enxergue a negritude. Isso é importante, né? Conheça a cultura, se aproxime dela. Não é só comprar roupa com temática africana, não, nem sair na rua no carnaval para entender isso, não. É se aproximar de verdade e enxergar a própria negritude. Né? A Exatamente. gente precisa construir. Você não precisa acordar amanhã e dizer, eu sou negro. Não, mas construa isso. Entre em contato com isso. Entenda a E como você importância. falou, a questão do respeito é tão importante que, gente, não é necessário que você faça muito, mas que você faça o básico de respeitar, de perceber, por exemplo, um momento de intolerância, de desrespeito, e de Claro, repente agir. Nós precisamos exato, agir. Precisamos tomar claro. as rédeas do processo, né? Não ficar Sim. passivo. Não é porque Isso, o outro sofreu que eu não vou sofrer. E eu me lembro de exato. Bertolt Brecht, né? Tudo vai acontecendo com o outro e eu não me importo. Até o momento que acontece comigo e as pessoas Ninguém se não contam, não importa. se importam. Não é? Exatamente. E isso é importante. Aí entra um ponto que é super sério, acho, no meio de toda essa discussão, que é reconhecer os privilégios da branquitude. Né? Um comportamento antirracista precisa passar pelo reconhecimento de privilégios, seja porque você é uma pessoa branca, seja porque você é uma pessoa negra de pele mais clara. Né? Então eu preciso reconhecer. Por que isso? Porque se eu reconheço que realmente eu passo por situações, eu não passo por situações que o outro passa, não é possível que eu ache que isso está certo. Né? Então, a partir do momento em que eu começo a olhar isso, eu, como pessoa branca, eu também vou lutar para que a gente tenha realmente uma igualdade entre as pessoas. Né? Perceber o racismo internalizado em cada um, ou seja, pergunte a você onde está o seu racismo, que você vai achar, com certeza. Mas por que a gente vai achar? Porque é uma questão de uma. Aí a gente volta, é uma construção. Né? Tem uma estrutura, são raízes muito profundas, que todos nós, inclusive nós negros também, negros e negras, fomos educados dentro dessa estrutura. Né? Então a gente precisa realmente estar atento para isso. Eu tenho uma amiga que ela estava me contando, ela me ouviu falar sobre isso, ela me contando que outro dia ela começou a se dar conta disso, e aí ela foi lembrando de situações que ela passou na rua, ela é branca, e que ela passou na rua e ela dizendo assim, eles é incrível como tem pessoas negras que elas se comportam diante de você, no caso, né, de mim, que sou branca, de uma maneira como se ela estivesse a meu serviço. Gente, eu nunca tinha me dado conta disso e agora eu não vou mais aceitar isso. Então, assim, que bom ela perceber. E ela dizendo, Exato. isso é o privilégio branco, né? Eu disse, isso é o privilégio branco, E né? como E, você traz essa questão aí, eu acho interessante porque em determinado momento Djamila Ribeiro também, né, que é a autora do Pequeno Manual Antirracista, que isso. inclusive nós colocamos no feed do Evangelho, que isso fez referência, ela diz exatamente isso, assim, não é o fato de você ser branco que faz você culpado, mas que você Não, se responsabilize por uma atitude respeitosa e que exato. visa romper com esses grilhões do racismo. Porque a culpa leva à inércia e a responsabilidade à ação. Exato, Fantástico, né? exato. E a questão é essa: a gente não vai. As pessoas brancas são culpadas por tudo que eu passo. Não. Mas Exatamente. elas usufruem do privilégio daquela situação de antes. E que eu sofro hoje o não poder usar das coisas, né? O não lugar. Né? Eu digo eu, mas eu estou falando em nome, né, dos negros. Né? Que, de qualquer maneira, dentro desse espaço, eu também tenho meus privilégios. E aí a gente tem que reconhecer isso também. Né? Tem que reconhecer isso, sem dúvida. Então, um outro ponto que a Djamila chama a atenção, apoiar políticas educacionais afirmativas. Né? Então, é Que já importante. existem, mas que não são praticados, infelizmente. Exatamente. Vamos exigir, vamos falar com os diretores das nossas escolas. Né? A lei já está aí. Então, vamos falar sobre a cultura africana, vamos mostrar aos nossos filhos, vamos comprar livros que contem essas histórias. Então, isso é extremamente importante
para que essa cultura não morra, assim como a cultura dos povos originários praticamente desapareceu. A gente não tem contato com isso, né? Fica só no dia do índio que bota aquela fantasia e acabou. Eu me lembro Transformar da o... Disney quando trouxe uma princesa negra e é que aquilo repercutiu um pouco, né? Algo que eles estão vivenciando um pouco agora é quando vai trazer uma história com um fundo reencarnacionista, né? Também Isso. E sendo que alvo de teve alguns burburinhos, né? E que teve uma grande polêmica com a Ariel, que seria também uma atriz negra, né? Que as pessoas ficaram dizendo assim, mas não existe sereia negra. E a questão é, não existe sereia, né? Ou seja, a cor que você botar sereia tá tudo bem, que ela não existe. Acastanhado ou avermelhada, né? Avermelhado, tanto faz, né? Tanto faz. Aí tem um outro ponto também, vamos transformar os nossos ambientes de trabalho, né? Vamos ter um olhar de busca dessas pessoas que são invisibilizadas. Onde é que elas estão dentro do meu ambiente de trabalho? Né? Vamos trazê-las. E isso é importantíssimo. É muito comum a gente se acostumar e não ver negros nos lugares. Né? Então, onde essas pessoas estão? Eu preciso reconhecê-las e valorizá-las. E a gente não está falando aqui de pieguismo nem de piedade barata, não. É realmente reconhecer, porque essas pessoas foram perdendo a identidade durante todo esse tempo. Né? Exato. E muitas, para sofrerem menos, foram se embranquecendo. Então vamos valorizar os cabelos blacks, vamos achá-los lindos, né? Vamos valorizar tudo isso que é de uma cultura que realmente é importante. Um Você não tem que passar resgate à sua vida brincando de autoestima, né? O cabelo. amor próprio, né? Da criatura, na sua Exatamente. identidade, né? Claro, E, imagina o que é uma mulher passar uma vida inteira brigando com cabelo. e, É e um logo absurdo tem isso. mulher que é muito vaidosa. Então, Pois é, e é um absurdo isso, você fazer cirurgia plástica para afinar o nariz, para você ficar parecido com algo que não é o seu biotipo. Então, isso é de uma agressão, né? Que é muito triste você pensar que uma pessoa, entre aspas, é imposto a ela uma questão dela para ela ficar na mídia. Né? E a gente uma vê tantas representatividade política também. Nós vimos que o próprio Barack Obama, quando subiu ao poder, foi de uma representatividade fantástica. Ainda hoje repercute positivamente. A própria mulher dele, Michelle Obama, é um casal que costuma repercutir com respeito, credibilidade na mídia. Exatamente, E claro. fantástico, né? Assim, eu creio, né? Então, leia Mostrando que tudo é autores possível. negros. Exato. Leia autores negros. A gente tem, no Brasil, nós temos uma produção de livros, principalmente de mulheres negras. A Conceição Maravilhoso. Evaristo, a Djamila Ribeiro, Isso várias autoras, né? A Sueli Carneiro, Carneiro, que você colocou. Joyce Bert. Aqui na Bahia nós temos a maravilhosa Carla Cotirene, maravilhosa, um trabalho lindo, um livro maravilhoso dela. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa conhecer dessa turma, né? Muita produção boa. Questione a cultura que você consome. Isso em todos os sentidos, não só numa postura antirracista, mas também autossustentável. Vamos questionar isso que a gente está consumindo. De onde é que está vindo essa comida? Que tecido é esse? Houve trabalho escravo para produzir esta roupa? A gente precisa ver isso. Porque a gente põe uma agulha no olho e não olha isso, e aí a gente não sabe o preço. Quantas pessoas estão até morrendo para produzir aquela blusinha que eu gosto de vestir. Vamos conhecer os nossos desejos e afetos e respeitá-los, né? E trazer para perto cada vez mais. Combater a violência racial. Acho que esse é um grande trabalho agora, porque o nosso país... A grande proposta, na verdade, né? Exato, exato. E deixa eu te falar, estamos com 30 segundinhos. Cruz credo. Agradecer a você pela presença fantástica, pelas contribuições maravilhosas. E terminar com a frase de Lélia Gonzalez, que eu acho que também pode trazer esse empoderamento. Né? A gente nasce preta, né? Ela, mulata, parda, marrom, roxinha. Mas tornar-se mulher negra é uma conquista. E que possam todos nós conquistar esse lugar, esse espaço. Um agradecimento enorme. Obrigado pela presença aí. A todos vocês que fizeram desse espaço de reflexão fantástico. E espero que venhamos juntos mais outras vezes, tá? Com certeza. Obrigada a todos. Beijo. Até a próxima. Até mais, gente.